Oi, pessoal, bom dia. Então, hoje, dia 28 de abril, nós temos aqui na nossa aula de biologia algumas questões que eu vou resolver e explicar para vocês. Eu tinha falado para vocês que na próxima aula, na nossa aula anterior, né, eu falei para vocês que na próxima aula eu estaria explicando algumas questões sobre a segunda lei de Mendel. Então, eu trouxe aqui 5 questões. Questões simples, questões um pouquinho complexas, né? Que vai requerer de nós um pouquinho a mais do conhecimento. Então, vou estar resolvendo aqui para vocês, né? Cada uma delas explicando pausadamente. Então, vamos lá. Na primeira questão diz assim, ó. De acordo com a segunda lei de Mendel, um indivíduo de genótipo desão-desão, bezão-bezim, pode gerar quais gametas? Então, a gente sabe que para formar o gameta, a gente precisa de um alelo de cada gene, né? Que isso já é de acordo com a primeira lei de Mendel. Então, eu tenho aqui, no caso aqui, eu tenho esse genótipo, ó, desão-desão, bezão-bezim. Então, para mim saber quais os gametas que serão formados, eu vou ter que, por meio da primeira lei de Mendel, né, eu vou ter que formar esses gametas precisando de um alelo, né, de cada gene. Então, um gameta vai ter, comparando aqui com esse genótipo, um gameta vai ser o desão, viu? Vai ser o desão. E o outro, né, vai ser no caso aqui, como eu tenho aqui desão, desão, e eu tenho aqui bezão, bezim, então o outro pode ser ou o bezão ou então o bezinho aqui. Então, vou colocar aqui bezinho. Aí, o outro par de gameta, eu vou ter quem? Vou ter de novo o desão. E o outro vou ter quem? O bezão. Pronto. Então, desse genótipo aqui, eu formei 2 gametas. Eu formei o gameta desão, bezim, e o desão, bezão, ou seja, eu peguei um do primeiro, um do segundo, outro do primeiro e outro do segundo. Simples. Vamos agora para a nossa segunda questão. Na segunda questão, já diz assim, um indivíduo com genótipo azão, azim, bezão, bezim, não, azão, azim, bezim, bezim, cezão, cezim, desão, dezim. Então, esse indivíduo ele tem esse genótipo aqui enorme. Ele apresenta quantos tipos diferentes de gametas. Então, aqui, pessoal, também pode ser que seja um pouco mais complicado. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui, com esse genótipo aqui, dá para eu formar, né, vários gametas. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? É que, primeira parte, eu vou formar aqui, eu vou pegar aqui o azão. Ó, peguei um azão aqui, agora eu vou pegar do outro. O bezinho, pegar do outro tipo. O cezão, pegar do outro, o desão. Então, aqui eu tô pegando um de cada pau. Ó, outro par aqui, outro par aqui e outro par aqui. Então, eu peguei do primeiro par, peguei o azão. Do segundo par, peguei o bezinho. Do terceiro par, peguei o cezão, ó. E do quarto par, peguei o desão, viu? Vamos agora formar outro gameta. Agora, eu vou pegar de novo o azão. Vou até colocar aqui. O azão. De quem mais que eu pego lá? Vou pegar agora de novo o outro aqui, ó. Vou pegar aqui um bezinho. Vou pegar quem mais? O cezão. Vou pegar quem? O desenho. É uma outra possibilidade. Professora, nesse caso aqui você repetiu, pegou esse aqui de novo, pegou o outro bezinho. Eu estou pegando ele novamente porque eu tenho outras possibilidades de juntar ele com as outras letras, né? No caso, com os outros genes. Uma outra possibilidade, ó. Então, já temos outra. Vamos pegar outra aqui. Eu posso usar quem, ó?
no caso aqui, o Azão. Aí eu posso ver o Bzinho. Posso agora o Czinho. E posso agora o Dzão. É uma outra forma. O que mais que eu posso pegar? O Azão de novo. Aí eu vou pegar o Bzinho. Posso pegar agora o Czinho e o Dzinho. Então, peguei esse Azão aqui juntando com todos os outros. Agora, eu vou pegar aqui outro. Quem que eu pego agora? O Azinho, né? Que agora é a vez desse Azinho. Vou pegar quem agora? O Bzinho. Vou pegar agora o Czão, porque agora eu vou formar aqui com esse Azinho, né? E vou pegar agora o Dzão. Pronto. Outro que eu posso formar. O Azinho. Aí, o Bzinho. Quem mais que eu posso formar aqui? Vou pegar aqui o Czão. E agora o Dzinho. Outro que eu posso formar. Professor, é um monte, porque aqui ele é 1, 2, 3, 4. Então, aqui ele já é polihíbrido. Aqui, se fosse 2, ó, se fosse só um, monohíbrido. Com 2 aqui, dihíbrido. Com 3, trihíbrido. E com 4, polihíbrido. Que não existe o tetrahíbrido. Então, polihíbrido, que aqui é da segunda lei de Mendel em relação ao polihibridismo. Então, agora nós vamos formar o outro, que é Azinho, Bzinho, Czinho, esse meu Czinho tá quase Czão, mas aqui é um Czinho, aí o Dzão. Aí, o último é Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Viu? Então, dá para eu formar, no caso, com esse Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, dá para eu formar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será? Olha só a lógica. Deu para formar 8 diferentes tipos de gameta. E aqui nós temos 4, né, pares de genótipo, né? Formando aí esse genótipo completo. Então, tem 4 pares, que é o caso de polihibridismo. Pessoal, então, resolvendo aqui a terceira questão, ó. Se for realizado um cruzamento entre indivíduos, né, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Czão, Czinho, a frequência de descendentes Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, será de quanto? Então, para isso, a gente vai ter que fazer, né, o cruzamento. Então, eu não posso só colocar aqui a resposta, porque eu já olhando, eu já sei. Então, preciso resolver. Então, peguei essa folha aqui para poder tentar fazer os cálculos separados. Então, ele quer saber a frequência desses descendentes, que ele quer saber. Mas, cruzando esses. Então, vou fazer aqui, vou até desligar aqui essa internet, que é para não nos atrapalhar com mensagens. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou ter que fazer o quê? Ele quer o cruzamento entre esses indivíduos, mas ele quer a frequência desses. Então, eu vou ter que cruzar, não é esses aqui. Vou ter que cruzar esses aqui. Então, isso por cada par. Então, vou começar logo pelo A, né? Então, eu vou cruzar aqui, ó. Azão, Azinho. Vou fazer aqui o quadro de Ponê, aquele que eu ensinei em sala. E vou colocar aqui em cima Azão, Azinho. Professora, mas por que Azão, Azinho? Azão, Azinho. Por que eu não pego logo direto tudo? Não, porque aqui vai ser o cruzamento entre eles. Então, se vai ser entre eles, vai ser por par. Então, vamos lá no cruzamento. Azão, Azão, né? Azão, Azinho, aqui. Aqui os dois, Azão, Azinho. E aqui os dois, Azinho, Azinho. Então, por enquanto, em relação ao Azão, Azão, eu só vou ter um, que é aqui, ó. Então, aqui deles eu tenho 1 em 4 possibilidades. Então, vou colocar aqui 1 sobre 4 em relação ao Azão. Vou colocar aqui. Pronto. Agora, vamos fazer o cruzamento de Bzão. Ó, o cruzamento é Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Vamos aqui.
Bzão, Bzinho. Aí eu faço o quadro aqui de poner. Lá em cima, Bzão, Bzinho. Então, aqui, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então, aqui, ele quer o quê? Bzão, Bzinho. Então, eu tenho quantos Bzão, Bzinho aqui? Eu tenho 1, 2. Então, eu tenho 2 possibilidades em 4 chances. Então, eu tenho 2 situações aqui. Então, o Bzão, Bzinho é 2 sobre 4. Vamos agora ao C. O C também é Czão, Czinho. Como a gente já sabe que vai dar o Czão, Czinho, vamos, mesmo assim, vamos fazer. Czão, aí Czinho. Vou cruzar, vou cortar aqui. Czão, Czinho. Czão, 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 Czinho. Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Então, aqui ele quer saber quem? Ele quer saber Czinho, Czinho. Então, do Czinho, Czinho, eu vou ter só 1. Então, Czinho, Czinho é igual a, no caso, 1 sobre 4. E agora, professora, eu faço o quê? Eu vou pegar esses 3 valores aqui e vou multiplicar, né? Porque eu vou obter essa frequência. Então, eu vou pegar aqui 1 quarto vezes 2 quarto vezes 1 quarto, né? E no total, né, eu vou ter aqui 1 quarto vezes 2 quartos vezes 1 quarto. Vou ter aqui 2 sobre 64. E aí, né, vou dividir aqui por 2. Vou dividir aqui por 2, eu vou ter 1 sobre 32. Então, meu valor aqui vai ser 1 quarto vezes 2 quartos vezes 1 quarto, que é igual a 2 sobre 64. Aí, simplificando, né, vou ter 1 sobre 32. Então, aqui na quarta questão, cruzando 2 indivíduos homozigotos, sendo um dominante e outro recessivo, que ele obteve na primeira linhagem, na qual promoveu a autofecundação. No final, ele obteve, pessoal, porque foi na hora de eu escrever rápido. Ele obteve 4 tipos de fenótipos na proporção 9 para 3 para 3 para 1. Quantos caracteres esse pesquisador estudava? Então, é o seguinte aqui. Primeiro, a gente tem que entender que 9 para 3 para 3 para 1 foi a proporção que o Mendel obteve lá na segunda lei dele. Então, aqui, só recapitulando. Primeiro, nós temos que entender que ele fez o cruzamento aqui, né, de indivíduos homozigóticos. Então, se homozigóticos, eles vão ter, eles apresentarão as mesmas letras, né? Por isso que eu digo homozigoto, é a dica que eu sempre falo. E aí, a outra coisa que a gente tem que entender é que nesse cruzamento aí, dos indivíduos homozigóticos, né, que é homozigoto, diz que foi um dominante. Então, vou colocar aqui, ó. Um foi dominante e o outro foi recessivo. Aí, né, ele obteve por meio na primeira linhagem, foi por meio da autofecundação. Então, vamos lá tentar imaginar. Então, aqui, em relação aqui na parental, né, que é o início, vou pegar aqui, vou só colocar uma letra, vou colocar o A, vou utilizar o A e o B para poder resolver essa questão. Então, como disse que era homozigoto, então, vou colocar homozigoto, o A e o A. Homozigoto, eu vou usar A, e no outro eu vou usar B, B. Só que aí ele disse que um era dominante e o outro era recessivo. Então, vou colocar um A dominante, um A recessivo. Agora, com outro, né, que foi 2 indivíduos, o outro indivíduo, vou usar aqui, não vou usar mais o A, vou usar aqui B, já que foram indivíduos, né, 2 indivíduos.
Diz que foi um dominante ou um recessivo. Aí o cruzamento vai ser, vou pegar, agora eu vou usar BB, então eu vou usar um B para dominante e um B para recessivo. Pronto. E aí, ele quer saber aqui, aí ele disse aqui que nesse cruzamento, né, obteve na primeira linhagem, promoveu a autofecundação, né? Ele pegou esses mesmos indivíduos aqui e cruzou entre eles, né? Que mais? No final, ele obteve 4 tipos de fenótipos. Então, desse cruzamento aqui, ele obteve 4 fenótipos. Desses 4 fenótipos, ele disse que foi no final, né? Então, vou colocar aqui F2. Ele obteve 9 para 3, para 1. Aí, ele quer saber, né, quantos caracteres esse pesquisador estudava. O pessoal aqui já tá dando a questão. Eram só 2. Ó, era um caractere, no caso aqui, pro azão, azim, é um par, e outro caractere pro bezão, bezinho, outro par. Então, 2 caracteres. Então, a resposta aqui é 2. Simples. Vamos agora para a última questão. Aqui diz assim: em ervilhas, os genes determinam sementes lisas e amarelas. São dominantes em relação aos genes que determinam sementes rugosas e verdes. Considerando uma planta de sementes lisas e amarelas, de híbrida, não podemos esquecer, de híbrida é sempre heterozigoto. Então, de híbrida, na verdade, que dia 2, então, duplo heterozigoto. De híbrido, aí, qual a porcentagem de gametas produzidos por essa planta com pelo menos um gene dominante, né? Então, primeira coisa, ele disse que a ervilha, na verdade, ele considerou uma planta de semente lisa e amarela, né? No caso de híbrida. Então, nesse caso aqui, eu vou representar, por exemplo, como ele falou que os genes determinam sementes lisas e amarela, né? São dominantes em relação aos que determinam sementes rugosas e verdes. Então, para lisa eu vou colocar aqui azão, alguma coisa, né? E aí, para rugosa, diz que é recessivo, então, azim, azim. Pro amarelo, vou colocar aqui. Pro amarelo, eu vou utilizar aqui bezão, alguma coisa. E pro verde, que é recessivo, então, bezinho, bezinho. Então, nesse caso, vai um azinho para cá para representar o par e um bezinho para cá para poder representar o par. Quando você faz o cruzamento, que eu vou pegar aqui uma folha, ó. Quando você vai fazer o cruzamento de azão, azim, corta aqui no quadro de poner. Aí, azão, bezão, bezinho, eu vou obter aqui, ó, azão, bezão, bezinho, azim, bezão, bezinho, bezinho. Então, aqui ele quer saber qual a porcentagem, né, de gametas produzidos por essa planta com pelo menos um gene dominante. Então, gene dominante é quando tem aquela letrinha maiúscula. Então, nós vemos aqui o gene dominante. Tem aqui azão, bezão. Tem dominante aqui? Tem esse bezão. Tem dominante aqui? Tem esse azão. Tem dominante aqui? Não, aqui é totalmente recessivo. Então, 3, ó, 1, 2, 3. 3 sobre 4, porque são 3 possibilidades em 4 eventos. Então, 3 sobre 4. Só que ele quer saber aqui a porcentagem. Então, é simples. 25 mais 25, 25, 25. Então, como tem um 3, então será igual a 75%, porque, ó, 25 mais 25, 50. Com mais 25, 75%. Então, é igual a
75%. Pronto, pessoal. Aqui nós encerramos.